Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. E hoje aqui no Como é que é nós vamos falar sobre o Pantanal, vamos falar sobre as queimadas na região e por que isso afeta todo o país. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o repórter Lucas Lacerda, que esteve no local nos últimos dias e vai contar pra gente o que ele viu. Obrigada, Lucas, por ter vindo e aceitado o nosso convite de vir aqui. Imagina, é um prazer voltar aqui ao programa. Legal. Lucas, você esteve ali na região do Pantanal nos últimos dias, né? Começa contando pra gente por onde você passou, quais lugares você passou, quantos dias você ficou e quem que você acompanhou ali durante esses dias. Eu e o repórter fotógrafo Bruno Santos chegamos a Corumbá no sábado, no sábado retrasado, né? Na verdade, dia 15. Dia 15. Então a gente chegou lá por volta das 10 da manhã e aí, enfim, já vou até adiantar que logo depois a gente já estava acompanhando uma ação de combate, assim, poucas horas depois. Mas nós ficamos do sábado até a quinta-feira, né? Dia 20. Então a gente chegou lá na cidade, ficou ali naquela região, transitou por ali. E em termos de ação de combate ao fogo, a gente conseguiu acompanhar equipes do Preve Fogo, que é um braço do IBAMA, voltado para controle e prevenção, né, e resposta a incêndios florestais. Entendi. E assim que você chegou, você já me contou aqui, já está falando aqui que você chegou, já foi acompanhar um combate, né? Mas me conta, o que cenário você encontrou assim que você chegou ali no Pantanal? Qual foi o cenário? Olha, a gente foi para um pedacinho, né, talvez do Pantanal, que é a área mais central ali da cidade de Corumbá, que fica em Mato Grosso do Sul. E a gente, assim que a gente saiu do avião no aeroporto de Corumbá, a gente já sentiu um cheiro de fuligem. Né, desceu a escadinha do avião, já sentia aquele cheiro assim, e quando a gente olhava para o horizonte, a gente conseguia visualizar aquela névoa meio espessa ali, meio cinza, longe assim, da fumaça. Então assim, chegar a Corumbá já é chegar também a esse cenário de queimada, nem queimada, né, de incêndio florestal, dessa destruição que está se anunciando aí. Então, e daí a gente foi para o centro. E a cidade é uma cidade pequena, né? Uma cidade de menos de 100 mil habitantes, tem 96 mil mais ou menos. E a cidade está ali no meio, tem o Rio Paraguai logo à margem, né? Na beirinha da cidade, assim, coisa de 10 minutos de carro, você chega ao Rio Paraguai. Do outro lado do Rio Paraguai, da margem, né? Na margem oposta, você já dá para ver de dia a fumaça subindo, que indica que tem alguns focos de incêndio. Então é uma coisa que está muito próxima das pessoas. Sim, sim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Quem estiver assistindo, esqueci de avisar. Pode mandar perguntas se estiver assistindo a gente, quiser tirar dúvidas aqui, o Lucas está aqui para ajudar a gente a entender melhor. Mande perguntas pelas redes sociais, que o pessoal vai me mandar aqui no celular e a gente passa aqui pro Lucas. Lucas, e por que essa queimada no Pantanal afeta todo o país? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Qual que é a importância, né, da gente olhar para isso? O Pantanal é patrimônio, ele é reconhecido pela Unesco. Então, principalmente pela questão de biodiversidade. É um centro, um repositório quase, né? Mas é um centro de proteção da biodiversidade, né? Você tem milhares de espécies animais e vegetais que ocorrem no Pantanal e ocorrem com em muito mais abundância, né? Tem espécies que até existem fora dali da região, mas que lá elas são muito mais preservadas, né? Estão muito mais presentes em número, em quantidade. Fora isso, tem uma questão hidrológica, né? Porque o Pantanal, o pessoal fala que é a maior planície alagável do mundo, né? Aqui no Brasil ele tem 150 mil quilômetros quadrados de extensão, de área. Então, quando chove lá na cabeceira do Rio Paraguai, lá em Mato Grosso, lá em cima, essa água vem irrigando nessa região do Pantanal, o bioma, e daí até chegar ao até chegar à Argentina. Então, assim, é uma caixona de água mesmo, um grande reservatório que, por não ser muito inclinado, ajuda a ir irrigando ali ao longo do ano, enfim, enquanto vai passando ali a água, passa muito devagar, várias regiões. Então, e também ajuda a fazer um controle de vazão, né, para esses países. Então, a água chega de forma mais controlada, assim, nos cursos d'água que ele alimenta e nos outros países. Fora isso, tem a questão de saúde, né, tanto lá em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estados próximos ali, quanto em outras regiões mesmo. Porque ali onde a gente foi, a Corumbá, é muito perto da fronteira com a Bolívia. E havia alguns focos ali, pertinho dava para ver, né, à noite principalmente, alguns focos na direção da Bolívia. Lá tem uma questão muito séria de saúde respiratória, né? A gente não viu nenhuma situação urgente ainda, mas afeta, né? A fumaça afeta. Em outras regiões do Pantanal, mesmo de Corumbá, que é uma cidade muito grande, uma escola precisou ser evacuada, né? Ela chama Escola Jatobazinho. Ela dá nome a uma região ali também.
E eles precisaram fechar as aulas, encerrar as aulas, interromper, fechar a escola, botar todo mundo para casa, e a fumaça ficou ali muito tempo afetando as pessoas. Então, por mais que a fumaça não chegue aqui da forma que afeta lá, essa fumaça vai transitar, ela vai para algum lugar e vai causar algum impacto, né? E o Pantanal também tem uma questão de regulação de chuva pela evapotranspiração da água. Então, aquela água que fica contida ali muito tempo, ela vai se juntar aí, né, a outras nuvens, tal, outras frentes de umidade que ajudam a fazer chover também em outros lugares do país. Então tem uma importância sistêmica, né? Sim. Ele é cercado por outros biomas, né? Cerrado, Amazônia. Então, ele não está sozinho, isolado, né? Assim, é um bioma que está em equilíbrio com outros. Sim, é como você falou, né? Parece que está longe, né? A gente aqui em São Paulo, olha, acha que é o Pantanal lá, né? Mas olha a consequência que tem para toda a região, né? Para todo o país também. A gente tem que se preocupar com isso também. Não está lá distante, né? Tão distante da gente. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala de Pantanal e sempre que a gente está conversando com as pessoas, com os brigadistas, com algumas pessoas na cidade lá, ou com pesquisadores, sempre vem à tona o 2020, né? Que foi o ano, o pior ano já registrado aí de queimadas no bioma, no Pantanal. Então, assim, é uma coisa que aconteceu lá, não passou, né? De fato, tem muita coisa que não se regenerou ainda, e a gente agora está vendo esse cenário e um cenário antecipado, né? Sim, você falou de 2020, tem a ver com a minha próxima pergunta, né? A gente viu, como você falou, esse cenário em 2020, né? Uma grande queimada. E esse ano, até o período que a Folha olhou, né? Em 2024 já é 54% maior a queimada, né? Do que o que aconteceu lá em 2020. Quais fatores contribuiu para esse aumento? Para esse cenário que a gente está vendo pior, né, do que 2020 foi ruim, nesse ano o pouco, né, o tempo, a gente já nem chegou ainda na temporada das queimadas, né, que depois a gente fala, né, um pouquinho mais para frente, mas já está 54% maior. O que explica esse cenário pior? Esse dado, é importante dizer que ele é um dado do Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais da UFRJ. Então, o que eles disseram? Que a área queimada até agora, de janeiro a junho, acho que esse corte é do dia 11, mas depois vale conferir lá na Folha também, quem tiver curiosidade. Essa área queimada, nesse período, ela foi 54% maior do que essa mesma área queimada no período lá em 2020. Aí, por que a gente tem isso, né? Uma das explicações aí é a seca. Por quê? De 2019 para cá, o Pantanal nunca mais alagou como ele deveria ou como ele tradicionalmente alaga. A própria Marinha diz, né? A Marinha faz medições ali do Rio Paraguai, ali pertinho de Corumbá, que é uma cidade do lado, em Ladário. O Serviço Geológico do Brasil também faz as medições. E quando você compara os níveis do rio até agora com os níveis de 2020, a gente está com o nível do rio mais baixo. E aí o que acontece? Como no Pantanal não chove e a irrigação da vegetação, né, tudo ali depende muito do rio, dessa água que fica represada quase, você tem um acúmulo de matéria orgânica seca, né? A gente está num período de seca, né? Até a Agência Nacional de Águas declarou uma situação de escassez hídrica no Pantanal já há algum tempo, em abril, se não me engano, e aí a gente tem muita vegetação seca, e a vegetação seca é o combustível para o fogo, né? Fora isso, a gente está numa temporada de vento. A gente pegou rajadas de vento lá, e conversando também com pessoas que estão no combate ali, né, pessoas do governo estadual que estão envolvidas no combate, a gente, uma delas me falou, olha, a gente já pegou rajada de 1 km um avanço do fogo de 1 km por hora. A gente registrou aqui avanços de 3 km por hora. De 3. Então, assim, o triplo do que eles já viram, que já era uma situação difícil. Então, assim, eu acho que essa questão da seca é uma questão central, e também os ventos contribuem para isso, mas a questão da seca é central para a gente entender. Talvez colocar como hipótese para esse começo antecipado da temporada de fogo lá. Sim, isso que eu ia comentar. A gente está num antecipado, né? Que normalmente a temporada de fogo é agosto ou setembro? Ela começou 2, 3 meses antes. Isso também contribuiu aí para esse cenário, né? E, Lucas, você que acompanhou, né? Você ficou esses dias ali acompanhando o trabalho dos brigadistas. Queria que você contasse um pouquinho aqui do que você viu, como tem sido feito esse trabalho ali dos brigadistas. O primeiro dia que a gente acompanhou foi um dia de uma ação que eles estavam fazendo para preservar a casa de ribeirinhos ali na região de Corumbá. Corumbá é muito grande, né? Um município muito grande. Então, assim, a gente fala Corumbá, quando eu me refiro a Corumbá, assim, é o centrinho da cidade e áreas verdes enormes, assim. Então, a gente navegando ali pelo Rio Paraguai, descendo o rio, né? No sentido de descida do rio, do curso do rio, para eles chegarem a uma área em que tem umas casas de ribeirinho ali, assim,
300, 400 metros da margem. E o fogo pegando muito na margem, né? Então a gente acompanhou essa ação. E aí queria até comentar essa questão a gente foi tentando falar com alguém assim que a gente chegou a Corumbá, né? Foram poucas horas ali e a gente conseguiu chegar lá e conseguiu um acesso, assim, né? A gente falou, olha, a gente gostaria de acompanhar para registrar e tal. E a gente conseguiu acesso numa lancha da Marinha do Brasil que ia transportar esses brigadistas até esse local. Então aí foi mais ou menos 1 horinha, uns 40 minutos de barco. Aí você passa pelo centro de Corumbá, passa por Ladário, que é essa cidade vizinha, e chega ali numa área, o Retiro de Santo Antônio, né? Mas é uma área próxima ali. E os brigadistas, a gente acompanha os brigadistas do IBAMA, né? Eles são muito rápidos. Então, assim, eles já são muito treinados para isso. Então, você encosta ali na margem do rio, né? E aí eles, quando tá perto do rio, eles colocam uma bomba que vai abastecer mangueiras, e o pessoal leva essas mangueiras, e aí vão fazendo combate ao fogo ali. A ideia principal é você, quando tem mangueira, você encharcar a área, né, para resfriar e tudo, e isolar também o fogo da matéria orgânica seca, né? Então eles usam muito enxada, usam um jato de ar, que é uma coisa até curiosa, né? Você usar um jato de ar para combater fogo, mas é isso, eles vão afastando o fogo da matéria orgânica seca para evitar, né? Eles colocam uma quantidade de terra ali no meio, né? Para evitar que ele se propague. O nosso diretor colocou aqui na tela, né? Tá passando aqui as imagens que o Lucas fez do trabalho dos brigadistas, se quiser comentando. Esse aqui foi o combate acho que mais difícil que a gente registrou, difícil até pra gente, né? Porque foi à noite, né? É à noite, então isso daqui já foi depois de umas 6 horas de missão deles nesse dia. A gente foi junto com eles de lanche, só que eles iam combater numa área mais distante, chama Retiro do Formigueiro. Demorou 3 horas pra gente chegar de barco. E aí eles chegaram lá, foram auxiliar, né, uma operação conjunta ali com os fuzileiros e os bombeiros, fuzileiros navais, né, da Marinha, os bombeiros de Mato Grosso do Sul, e ajudaram lá nessa área de tarde, combateram, conseguiram controlar o foco de incêndio e voltaram. Na volta, já era umas 6 da tarde, já estava escuro, assim, navegando no Rio Paraguai, agora subindo ele, então isso contra a correnteza deixa mais difícil, né, o trajeto. Mas assim, voltando pelo rio já de noite, eles viram um foco na margem oposta à da cidade, né? E o fogo estava chegando perto. E qual que é o perigo? O fogo pular o rio, que é uma coisa que para mim parecia mágica. Eu falei, como assim, né? E eles explicam, não, e agora a gente está numa época de vento, quando tem muito vento, o material que está queimando, ele voa, ele passa por cima mesmo, o vento sopra por cima do rio, e aí ele encosta lá na outra margem, onde também tem vegetação seca, e aí pega fogo na outra margem. Né, que aí nessa área específica era uma área de preservação ambiental, né, era entre um centro de treinamento da Marinha e uma área de preservação ambiental. Então, o foco deles é esse, proteger ribeirinho, proteger quem está mais na frente, na linha de fogo ali, né, mais perto, e proteger as reservas ambientais. E daí eles avistaram esse foco, a gente parou, assim, os militares pararam a lancha muito rápido, assim, num barranco, e aí um deles fez uma escada com uma enxada, assim, ele foi cavando a escada na terra, no barranco, aí todo mundo subiu muito rápido ali carregando facão, foice, enxada, os sopradores, né, que são esses que soltam jato de ar, mesmo esquema da mangueira ali, colocar. Agora, é uma coisa impressionante, porque muita fumaça, né, aquele calorão mesmo, tá, eu e o Bruno Santos, a gente acompanhando eles atrás, assim, com uma margem de segurança, mas a gente conseguiu ficar bem perto. E aqui vocês estão vendo, fuligem voando, e eles controlando aqui uma área. Mas, por exemplo, isso daqui é um foco, né? E um foco está até baixo aqui, se a gente puder olhar. Mas ali ele já está aumentando, ó. Sim. E tem momentos aqui, essa fumaça aqui é porque ele já estava bem maior lá atrás. A gente não consegue a perspectiva por causa do mato aqui. Mas, assim, era muito rápido. E, assim, tão rápido quanto eles conseguiam controlar um, aparecia outro a 20 metros depois. Porque é uma coisa, assim, impressionante. É muito quente, tem muita cinza mesmo. Eu acho que o trabalho deles assim, precisa ser extremamente qualificado ali, porque é um combate muito difícil mesmo. Isso já foi depois de outro combate, 6 horas depois de eles começarem o dia, e daí ainda houve mais 3 horas, 2, 3 horas para voltar até o centro de Corumbá para encerrar esse dia deles. Nessa ação aí, a gente ficou com eles durante toda ela, né? Durou aí umas 10 horas. Entre sair da base, fazer tudo lá e voltar para a base do IBAMA.
Sim, é isso que eu ia falar. Nas matérias você tem falado isso, né? Essas horas, né? 10 horas acompanhando eles deve ser bem exaustivo ali. Tudo é mega lá no Pantanal, né? Tudo, vamos combater um foco. Não é que você vai pegar um jipe e chegar a um lugar em meia hora, uma hora. São 3 horas de barco, debaixo do sol, a lancha não tem cobertura. Então eles vão ali tomando tereré, né? Que é a versão lá do mate. Aqui é de dia, ó. A gente vê a quantidade de terra e cinza que tá voando. Sim. Né? A gente estava usando, enfim, máscara, mas olha aqui, não dá para ver. E todos esses matos aqui que estão por cima, eles são espinheiros que estavam realmente nessa altura, assim, 2,5 metros, 2 metros para cima da gente. Aqui já está caído, né? Mas assim, tudo eles tinham que abrir caminho, a gente passar por baixo do espinheiro, cuidado com o marimbondo, não sei o quê, o cara picado por marimbondo. Então, assim, era uma operação meio de guerra contra um inimigo que tem um aqui, aparece outro ali, e eles vão lá e apagam e continuam, não sei o quê. Então, assim, é um trabalho meio inesgotável deles. Sim. E, Lucas, qual que é o principal entrave, ou seja, a principal dificuldade ali no combate esses focos de incêndio? Pelo que a gente apurou nesses dias todos, a gente via, né, que, por exemplo, todo mundo mais ou menos se ajuda ali, né, as instituições. Marinha cede uma lancha, cede gasolina, os brigadistas vão atuar em operações conjuntas com eles. O que a gente viu que assim, a temporada de fogo que estava prevista para agosto e chegou antes, chegou muito mais rápido do que talvez os processos administrativos ali, as gestões pudessem alcançar. Então assim, havia muito problema assim de comprar combustível, pagar piloto, liberar um cartão corporativo, coisas assim que demandavam uma ação administrativa que o pessoal precisou correr ali, né? Já tem brigadistas atuando, né? Tem mais brigadistas chegando agora, mas assim, a velocidade com que o fogo chegou foi muito superior ao que o pessoal conseguiu antecipar esse preparo todo para junho. Porque, né, a gente sabe que quando um órgão público vai gastar alguma coisa, ele precisa empenhar aquele valor, precisa apresentar uma justificativa, dar um prazo para aquilo acontecer. E eu acho que essa foi a maior dificuldade que a gente viu lá. Entendi. Já chegaram algumas perguntas aqui pelas redes sociais, que tem um pouco a ver aqui com essa nossa conversa de agora. Uma pessoa pergunta assim: as queimadas são somente pelo tempo seco? Não há crime ambiental de fazendeiros para criar pastagens? Essa é uma questão difícil de responder pelo seguinte, vou dar um exemplo, acho que pode ajudar aí a pessoa que perguntou, porque também nos ajuda a falar sobre isso. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul achou alguns focos de incêndio, detectou, e vai apurar, são focos de incêndio de 11 de junho. Então ele foi apurar lá um foco que começou em 10 de maio e queimou uma determinada área até 11 de junho, né? Um período de um mês aí. Mas assim, ele detecta o foco, mas ele precisa descobrir onde está esse foco, nesse mundo que é o Pantanal. Ele precisa saber se está numa propriedade privada, numa área pública. Ele precisa saber, aí vamos supor que está numa propriedade privada. Ele precisa saber se foi um erro de manejo, ele vai precisar apurar, os agentes, né, os promotores, vão precisar apurar se foi um erro, se foi intencional, se foi um acidente mesmo, porque assim, até para falar, o fogo faz parte do Pantanal, né? A queima, existe uma técnica de queima controlada, então o pessoal faz manejo do fogo, para justamente se preparar para essas épocas, né? Eles vão eliminar a matéria orgânica que está sobrando lá e que vai secar e dar combustível ao fogo, com fogo também. Então assim, a apuração disso, ela leva bastante tempo também, né? A gente entendeu que é uma coisa muito complexa. E o pessoal fala, foi também o Ribeirinho que foi tocar fogo numa área para de repente descer para algum lugar, perder o controle daquilo, de abrir caminho e acabou pegando fogo. É uma questão muito difícil, né? Você colocar uma causa possível ali para aquilo. Mas assim, as apurações acontecem. O que a gente repara é que tem muita dificuldade pela magnitude lá, pelo espaço. É realmente uma coisa que demanda muito trabalho. O Ministério abriu um procedimento para investigar alguns focos de 11 de junho, então, de 10 de maio a 11 de junho. Então, né, é uma coisa que eu acho que representa esse desafio aí para quem vai investigar as causas do fogo. Tem mais uma pergunta aqui. A pessoa diz assim: os países importadores de carne e soja imporão sanções aos produtores dessas áreas desmatadas? Você tem isso na sua apuração? A gente não apurou essa questão, né? A gente foi fazer muita matéria de campo lá e passar o dia vendo como é que estava o cotidiano. Agora, a gente sabe que tem regulações surgindo aí que querem apertar a fiscalização sobre
todos os caminhos que o boi fez do nascimento até o abate, né, e depois o acondicionamento dele aí para exportação. A gente sabe que essa questão é cada vez mais delicada. Mas assim, não consigo dizer, pelo que a gente viu lá, a gente não entrou muito assim nessa questão de mercado, né, do mercado de carne. Mas com certeza, produtores que estão atentos a essas questões vão querer, inclusive, criar o gado de uma forma que ele de uma forma, inclusive, acho que é até curioso, que ele controle, né? Porque tem a história do boi bombeiro lá no Pantanal, que ele ajuda, né? Ele pastando ajuda com que não sobre essa matéria orgânica, essa vegetação seca, que vai ser um problema depois. Mas é uma questão que, assim, eu acho que todo mundo que produz gado e produz gado para exportação lá está muito atento. Entendi. E, Lucas, o que mais de impressionante você viu aí durante essa sua cobertura? Eu diria que são essas imagens do combate ao fogo noturno. Mas, assim, é uma questão que você vê os caras trabalhando, você vê os caras voltando e você vê focos de incêndio lá no finalzinho. Por exemplo, a gente foi acompanhar um combate de fogo a fogo numa fazenda Santa Fé. E daí ela ficava numa região já distante, assim, da cidade, ainda era Corumbá, mas assim, você tinha que ir muitas e muitas horas de carro. E quando você chegava lá, você via a coluna de fumaça a 15 quilômetros de distância. Aquela coluna já branca, né? Porque a fumaça já está bem longe e tal. Então, assim, eu acho que essa coisa da dimensão me impressionou muito, né? As dificuldades ali das pessoas chegarem, por isso que eu acho que a questão do transporte aéreo, que os brigadistas, né, algumas pessoas com quem a gente conversou no governo, avaliam, e também queria falar também que tem uma questão ali que tem vários tipos de brigada, né? Então, tem brigada de ONG, tem brigada de governo, tem brigada do IBAMA, que é governo federal. Então, assim, tem muita gente querendo combater ali. Agora, essa coisa da dimensão mesmo, de ver focos e ser muito difícil chegar, realmente foi o que me marcou, assim. Fora aquela sensação de que você está muito perto sempre do foco, né, do perigo ali, porque você sente cheiro de fumaça o dia inteiro. A gente ficou em Corumbá todos esses dias, ia conversando com as pessoas ali e tal, o pessoal de fazenda. As pessoas estão assim, impressionadas negativamente, né? Elas estão, de certa forma, desoladas, assim, porque uma situação difícil que ia começar depois, começou muito antes. Então, o que me impressiona é isso, assim, primeiro a dimensão dessas coisas, né, a facilidade com que o fogo se propaga mesmo. A gente vendo lá, a gente teve, eu acho que, essa dimensão, assim, tipo, de uma hora para outra, assim, de 5, 10 minutos, você pode estar cercado. A gente foi acompanhar uma e o cara falou, olha, fica aqui na trilha, porque se vier, vocês voltam pela trilha. E veio mesmo. Deu uma virada no vento, a gente teve que correr um pouquinho pela trilha para não ficar justamente cercado numa área em que seria muito mais difícil sair. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui nas redes sociais. A pessoa quer saber se alguma dessas queimadas pode ter sido causada por balões soltos nessa época de festas juninas. A gente não tem essa informação. Acho difícil porque, pelo seguinte, não vou dizer que não foi, né? Mas assim, o que a gente via muito? Tinha focos aí dividindo, né? A gente ficou ali na região de Corumbá, mais próximo, e havia também focos de incêndio alguns dias antes na Serra do Amolar, né? Que é uma região, se você sai de barco para norte de Corumbá, subindo o Rio Paraguai, você chega lá. E assim, são propriedades, por exemplo, muito grandes. Tem muita fazenda que avisa o pessoal, fala, olha, tem um foco tal na região aqui, não sei o quê. A gente até publicou uma reportagem do pessoal que demora às vezes 7, como a gente foi também no barco, né? Só que demora 7, 8 horas para chegar no local do combate. Então, assim, são áreas de completo vazio. Então, assim, é muito difícil saber se ali teria, de fato, uma pessoa que soltou um balão ou queria limpar a área e de certa forma, atirou fogo ali, de alguma forma. Tem áreas de muito vazio. E aí, quando você vê o foco que está chegando perto da cidade ou chegando na fazenda, ele pode ser um reflexo de outro incêndio. Saiu um material voando por ali, o fogo veio realmente fazendo um corredor aí. Então, não diria que é uma coisa de balão, assim, né? A cidade estava até preparada e realizou um São João, que é muito tradicional nesse fim de semana. Mas, assim, eu acho que eles também não estimulariam, né? Nem permitiriam esse tipo de ação justamente nessa época. Lucas, o que o governo Lula tem feito ali para lidar com essa situação ali na região? O que a gente apurou é que, assim, o governo, primeiro, os brigadistas do IBAMA são muito qualificados. A gente viu ações em que, assim, os fuzileiros, bombeiros não conseguiam chegar até o foco.
E eles esperavam o pessoal do IBAMA, e o pessoal do IBAMA chegava e falava, bom, agora vai. E aí ia todo mundo junto e dava certo. Então, assim, o governo tem esse programa, que é um programa bem estabelecido, né, bem reconhecido, mas a demanda, acho que a pressão maior ali era por mais aeronave. Justamente aquela questão do transporte, assim, que os caras... Vou dar um exemplo, a gente foi acompanhar uma ação em uma fazenda, e lá no Pantanal o solo é diferente, tem areia por baixo da vegetação e tudo. Nessa fazenda especificamente, tinha uma parte que era muita areia no caminho até o foco de incêndio. E uma caminhonete deles ficou atolada. Aí a outra teve que puxar e tal. Então acho que toda essa dificuldade do cotidiano se traduz na pressão que está todo mundo fazendo para dizer, olha, a gente sabe que a temporada chegou antes, mas a gente precisa que o governo federal nos ajude com isso, isso e isso. E aí, não tanto no recurso, mas na estrutura, no equipamento, como as aeronaves. Aí o governo montou uma sala de situação, de crise, né, para acompanhar essa questão, e eles têm feito reuniões semanais. E nessas reuniões, acho que se discute ali qual é o melhor caminho para fazer chegar uma aeronave e tal. E o próprio pessoal, assim, do governo diz que, do governo ali, do que combate ali em Mato Grosso do Sul, diz assim, olha, a gente até entende, né, porque, por exemplo, as chuvas no Rio Grande do Sul demandaram muito o Exército, por exemplo. E agora o Exército, né, no sábado, a gente até publicou isso, o Exército ficou de mandar, né, combinou de mandar 4 aeronaves de transporte, que é justamente esse tipo de equipamento que o pessoal estava pedindo. Ó, o pessoal tá mandando perguntas aqui. Tem mais uma pergunta aqui. E nós, o que podemos fazer daqui para evitar o auxiliar o Pantanal? Olha, eu sei que, por exemplo, a gente sabe que tem muitas campanhas, acho que a pessoa pode procurar uma campanha, de repente, para fazer uma ajuda, se ela quiser e puder. Eu acho que, assim, a gente precisa falar bastante desses assuntos, né? Acho que a repercussão está aí. O que aconteceu em 2020 pode ser que aconteça nesse ano, né? Todas as pessoas estão muito preocupadas com que se repita essa tragédia. E eu acho que é uma questão de consciência, de você também acompanhar um pouco do debate público ali. Poxa, o que está acontecendo no Pantanal? Como é que estão sendo aplicadas as leis, punições previstas, né? Como é que está sendo o trabalho de prevenção, principalmente, que é uma coisa que tem sido muito cobrada, né? Entre especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil. Eu acho que um pouco desse acompanhamento, assim, saber o que está rolando, procurar se informar, saber como ajudar também. Campanha tem um monte, assim, né? E ajudar a cobrar as autoridades que responsáveis. Ajudar a cobrar, né? Eu acho que, pelo menos, acompanhando notícia, acompanhando relatos das pessoas de lá, você já tem um caminho, talvez, para se informar melhor e saber como ajudar melhor. Legal. Vou fazer mais uma pergunta aqui. A pessoa diz assim: eu gostaria de saber se o que está ocorrendo lá contribui para o regime de massa que impede frentes frias chegarem em São Paulo. Há relação entre o fogo e o clima? Não acho que tenha nesse momento. O que a gente tem, se a pessoa está falando do calorão de São Paulo, né, começou o inverno quente aí, Sim. O que está acontecendo é que tem uma massa de ar seco e quente estacionada ali pela região e a frente fria não consegue furar esse bloqueio, né? Aqui em São Paulo, né? Exatamente, aqui em São Paulo. Senti que a pessoa perguntou de São Paulo. Sim. Né? Porque assim, a frente fria, quando ela passa, traz chuva, tananã, e daí você tem uma massa de ar frio que vem depois e aí refresca. O que está acontecendo é esse bloqueio que não deixa a massa de ar frio chegar. Entendi. E Lucas, a gente publicou uma matéria na semana passada falando aí do STF, né? Por que o STF entendeu que o Congresso Nacional é omisso em relação à proteção do Pantanal? Essa é uma outra questão de gestão, né? Também está na gestão, mas é um pouco na conta do Legislativo. O Supremo entendeu que o Congresso se omitiu ao não produzir, né, não fazer uma lei federal para proteger o Pantanal. Por quê? O Pantanal, lá na Constituição, ele conta como um bioma, né, assim como a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, que tem direito a uma proteção especial, deve ter uma proteção especial. E o que quer dizer isso? Uma lei federal que vai dizer, olha, tem que ser assim, assado, pode fazer criação disso e daquilo, não pode fazer outras. Ele vai estabelecer uma série de regras a nível nacional que precisam ser respeitadas. Hoje a gente tem leis estaduais, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso têm suas legislações, de Mato Grosso é mais recente, que cria ali, por exemplo, um fundo para ajudar a financiar ações de prevenção e combate. Mas é uma coisa recente, assim, eu acho que para a temporada de agora é difícil falar aqui, né? Uma lei que entrou em vigor em fevereiro vai funcionar agora. Mas assim, o Congresso disse, olha, não é suficiente, o Congresso precisa... O STF disse, perdão. O STF disse, não é suficiente, o Congresso precisa trabalhar e produzir uma legislação própria e federal para ajudar nessa questão.
O ministro Nunes Marques disse que elencou ele lá 10 projetos de lei que tramitam no Congresso, mas que nunca viraram lei. E o Fux também, que foi o relator do Código Florestal, de ações, né, de impugnação do Código, ele disse, olha, o que está no Código Florestal também não é suficiente. Então a gente precisa, sim, de legislações próprias para o Pantanal. Maravilha. Lucas Lacerda, repórter aqui da Folha, que esteve no Pantanal e trouxe aqui relatos ali de quem acompanhou o trabalho dos brigadistas, um grande trabalho, né, que continua, né? Você veio embora, mas eles continuam lá nesse trabalho impressionante, né? E a gente continua aqui na Folha fazendo apuração. Mesmo aqui em São Paulo, a gente continua na apuração, então eu convido todo mundo que está nos acompanhando a seguir a Folha e a cobertura do Lucas e dos outros repórteres aqui da Folha sobre o Pantanal. Com certeza. Obrigada, Lucas, por ter vindo mais uma vez aqui no Comércio. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.